Olá, vamos conversar? Ajeita a cadeira aí, pega um café, ou melhor, talvez um smoothie com um pouquinho de gordura saturada vegetal, porque hoje nós vamos mergulhar fundo numa história incrível. Olha, eu estava na cozinha de casa outro dia. Era um dia frio, de inverno, e eu fui tentar pegar aquele pote de vidro com tampa de metal que todo mundo tem. Aquele de óleo de coco. E a coisa estava dura, sabe? Duro como pedra, branco, parecia mármore. Eu tive que pegar uma faca para tentar raspar. Quase entortei a ponta da faca, uma confusão. E aí, do nada, me bateu uma lembrança de quando eu levei esse mesmo pote para a praia, no verão passado. E quando abri, era um líquido transparente, quase como água. E eu fiquei pensando, que bruxaria termodinâmica é essa? Que substância é essa que muda de personalidade tão drasticamente só porque a temperatura caiu uns graus? Mas isso foi só a ponta do iceberg. Ou melhor, do coco. Porque eu comecei a pesquisar e, meu amigo, eu caí num buraco de minhoca, numa rabbit hole, numa espiral de conhecimento tão absurda que eu não podia guardar só para mim. Você sabia que o óleo de coco não é só para fritar ovo ou hidratar o cabelo? A história dessa gordura branca envolve um culto naturista bizarro no Pacífico Sul, uma guerra mundial onde o acesso a esse óleo decidiu o destino de batalhas, um escândalo envolvendo macacos explorados e até, acredite se quiser, um presidente americano que sobreviveu a um naufrágio graças a uma casca de coco. É sério! Nas próximas dezenas de minutos, nós não vamos falar só sobre um produto de supermercado. Nós vamos falar sobre a semente que colonizou o mundo boiando no mar. Só no ano passado, o mercado global de óleo de coco movimentou bilhões de dólares. Se a gente transformasse todo esse óleo em piscinas olímpicas, a gente teria óleo suficiente para afogar cidades inteiras em gordura hidrogenada. E tem mais! Lá no final, eu vou te contar um segredo sobre a produção industrial moderna que envolve uma técnica chamada desodorização, que, se você soubesse como é feita, nunca mais olharia para o óleo de coco sem sabor da mesma forma. Acredite, vai mudar sua prateleira mental para sempre. Preparado? Então, abre o coco e vamos ver o que tem dentro. A origem da seiva sânscrita ao culto do sol. Vamos voltar no tempo, mas não pouco. Vamos colocar a máquina do tempo para girar muito para trás. Estamos falando de 4.000 anos atrás. Textos antigos em sânscrito da medicina Ayurveda já falavam do coqueiro como a Kalpavriksha, a árvore que dá tudo o que é necessário para viver. Mas vamos ser mais específicos. O Ocidente demorou para entender essa fruta. Imagine a cena, século XVI. Navios de madeira estalando, cheiro de maresia, escorbuto rolando solto, os exploradores portugueses e espanhóis chegam ao Oceano Índico e eles encontram essa bola, peluda, dura. E quando você tira a casca fibrosa, tem aquela esfera marrom com 3 buraquinhos. Para um marinheiro supersticioso de 1521, aquilo parecia uma coisa só, uma caveira ou a cara de um monstro. Eles chamavam de coco, fazendo referência ao monstro folclórico português, o bicho-papão, que assustava crianças, porque aqueles 3 buraquinhos pareciam 2 olhos e uma boca distorcida. O nome pegou e o mundo conheceu o coco. Mas a história do óleo ganha um capítulo absolutamente insano no início do século XX com um homem chamado August Engelhardt. Visualize um alemão magro, barbudo, usando apenas uma tanga de casca de árvore no meio de uma ilha em Nova Guiné Alemã, hoje Papua Nova Guiné, no ano de 1902. O lugar era Cabacon. O cheiro no ar era de sal e frutas apodrecendo ao sol. O que esse cara estava fazendo lá? Engelhardt era um radical. Ele fundou uma seita chamada Sonnenorden, a Ordem do Sol. A filosofia dele era os cocovores. Ele acreditava, com uma fé inabalável, que o coco era a fruta perfeita de Deus porque crescia no alto das árvores, mais perto do sol.
Ele dizia que o ser humano deveria se alimentar exclusivamente de coco e óleo de coco e viver pelado tomando sol o dia todo. Segundo Engelhardt, o cérebro humano, por estar fisicamente no topo do corpo, deveria ser alimentado pela fruta que está no topo da árvore. Parece lógica de desenho animado, né? Mas ele atraiu seguidores. Pessoas venderam tudo na Europa para ir morar nessa ilha, comer só coco e passar óleo no corpo o dia todo. Agora, o twist sombrio. Não funcionou muito bem. A dieta monótona, a malária e a exposição excessiva ao sol mataram a maioria dos seguidores. O próprio Engelhardt morreu na ilha, meio louco, com o corpo coberto de úlceras, mais convencido até o último suspiro de que o óleo de coco era o segredo da imortalidade. Hoje, ele é uma nota de rodapé trágica na história da nutrição, mas ele foi o primeiro influencer extremo de óleo de coco do mundo, 100 anos antes do Instagram. Mas o coco não ficou só nas ilhas. Vamos para o antes da fama culinária? Século XIX. A Revolução Industrial estava bombando. As máquinas precisavam de lubrificantes. E as pessoas fediam. A Europa estava se urbanizando e precisava de sabão. Muito sabão. É aqui que entra um herói, ou vilão, dependendo de como você vê, do capitalismo. William Lever. Na Inglaterra vitoriana, cinzenta e cheia de fuligem, William Lever, um dos fundadores do que hoje é a Unilever, descobriu que, se ele usasse óleo de coco e óleo de palma importados das colônias, em vez de sebo de boi fedido, ele conseguia fazer um sabão que espumava horrores, inclusive com água fria e salgada. Isso era magia negra química na época. Ele criou o Sunlight Soap. Foi o óleo de coco que limpou a era vitoriana. Sem óleo de coco, talvez o século XX tivesse começado muito mais sujo. O processo, de 30 metros de altura até o seu pote. Agora, vamos teletransportar para hoje. Como é que essa coisa sai da árvore e vai parar na prateleira do seu mercado custando R$ 40 o pote? A jornada é longa, física e cheia de perigos. Etapa 1. A coleta e o desafio da gravidade. Estamos nas Filipinas, ou talvez na Indonésia, os maiores produtores do mundo. Você vê coqueiros que chegam a 25, 30 metros de altura. Isso é um prédio de 10 andares. A colheita manual é brutal. Existem homens, verdadeiros acrobatas sem rede de segurança, que sobem descalços usando apenas entalhes no tronco ou uma corda nos pés. Eles chegam no topo, sacam um facão afiadíssimo e equilibram-se com o vento balançando a árvore inteira e cortam os cachos. Cada coco cai como um míssil, pluft, um impacto capaz de rachar crânios. Curiosidade. Para fazer 1 litro de óleo de coco extra virgem, você precisa de cerca de 10 a 12 cocos maduros. Imagina o trabalho de subir e descer árvores para pegar 12 cocos só para o seu vidrinho de óleo. Etapa 2. A quebra e o terror do copra. Aqui a história se divide. Se formos fazer óleo barato, refinado, a gente pega a carne do coco e deixa descer ao sol, às vezes por dias, num pátio aberto, com moscas, poeira, às vezes chuva. Essa carne seca, cinzenta e meio fedida chama-se copra. O cheiro de copra secando é peculiar. Lembra óleo velho misturado com doce apodrecido. Esse copra está cheio de bactérias e mofo. Etapa 3. A refinaria industrial, para o óleo sem cheiro. Esse copra fedido vai para uma fábrica gigantesca. Tubulações de aço inox, calor infernal. Ele é esmagado em prensas hidráulicas de alta pressão. Imagine o peso de 50 elefantes pisando na fruta. O óleo sai marrom, sujo. Agora entra o processo RBD, Refining, Bleaching e Deodorizing. No bleaching, o óleo passa por terras de argila filtrante para tirar a cor suja. No deodorizing, ele é aquecido a mais de 230 graus e recebe jatos de vapor. Isso arranca qualquer aroma de coco, qualquer ranço, qualquer alma que o óleo tivesse. O que sobra? Um líquido transparente, insípido, inodoro e esterilizado. É o óleo de coco sem sabor que você compra para fritar bife sem deixar gosto de doce de coco. Mas e o tal do extra virgem? Esse é tratado como realiza. Voltamos à fábrica, mas agora é a sala limpa, com ar-condicionado, cheirando a cocada fresca. Aqui usamos cocos frescos abertos no dia. A carne branca é triturada, úmida e vira um leite de coco. Analogia de corpo. Imagine que a fábrica é um estômago gigante, mas limpo. O leite de coco passa por uma centrífuga. Você já viu aquele brinquedo de parque que gira e te cola na parede? É isso.
mas a 15 mil rotações por minuto. A força física separa a água do óleo puro. Sem calor excessivo, sem químicos, é como tirar o suco puro da alma do coco. Comparando, fazer copra é como fazer café fervido que queimou no fundo da panela. Fazer extra virgem é como fazer um café expresso barista moído na hora. A diferença é abismal. Curiosidades bizarras e guerras. Prepare-se, porque agora vem a parte estranha. História 1. O Salvador de JFK. Você sabia que o óleo de coco indiretamente salvou um presidente americano? Durante a Segunda Guerra Mundial, John F. Kennedy era tenente no Pacífico. O barco dele, o PT-109, foi partido ao meio por um destroyer japonês. Ele e a tripulação nadaram para uma ilha deserta minúscula. Eles sobreviveram comendo o quê? Cocos. Apenas cocos. A água para hidratar, a carne e o óleo para energia. Mas o detalhe incrível, Kennedy riscou uma mensagem de socorro na casca de um coco seco com uma faca. Native knows posit. He can pilot. 11 alive needs small boat. Kennedy. Ele deu esse coco para os nativos das Ilhas Salomão, que remaram com grande risco até a base aliada. Kennedy foi salvo. Quando ele virou presidente, adivinha o que ele mantinha sobre a mesa no salão oval da Casa Branca? Aquele coco seco, usado como peso de papel. História 2. A Guerra do Veneno Puro. Em 2018, aconteceu um colapso na internet do bem-estar. Karen Michels, uma epidemiologista da Universidade de Harvard, deu uma palestra em alemão intitulada Óleo de Coco e Outros Erros Nutricionais. Em certo momento, ela soltou a frase que ecoou pelo mundo: o óleo de coco é veneno puro. Ela dizia isso por causa da gordura saturada, 82 ou 90% da composição, mais que manteiga e banha de porco. O vídeo viralizou. A internet surtou. Influenciadores fitness choraram abraçados aos seus potes. Foi uma batalha campal entre a ciência da gordura saturada antiga versus a teoria do superalimento cetogênico. Quem ganhou? Ninguém. A briga continua até hoje, mas as vendas balançaram forte. História 3. A bomba vegetal. Tem uma estatística urbana lendária que diz que cocos matam mais gente por ano do que tubarões. Aproximadamente 150 mortes por ano por cocos caindo na cabeça, olha, é quase certeza que esse dado é exagerado. Tudo começou com um estudo britânico de 1984, intitulado Lesões devidas a cocos cadentes. Mas pense na física da coisa. Um coco pesa uns 2 quilos. Caindo de 30 metros, ele chega com uma velocidade e força de impacto devastadora. Em muitos lugares tropicais, existe a profissão do removedor de cocos de segurança em hotéis, justamente para evitar processos milionários. Cultura pop. No filme Náufrago, o Tom Hanks tem uma relação de amor e ódio com os cocos no começo. Lembra dele tentando abrir um coco jogando na parede e ele quicando? Aquilo é a realidade pura. Sem ferramenta, abrir um coco maduro é um teste de QI e força bruta, que a maioria de nós modernos falharia miseravelmente. O business, os bilhões por trás do branco. Agora, vamos abrir a carteira. Você vai ao supermercado e paga 40 ou 50 reais num vidro de 500 ml de óleo extra virgem. Por que é tão caro se o coco literalmente cai da árvore? A resposta está no rendimento e na logística. Lembra dos 12 cocos por litro? Pois é, e esses cocos não viajam de teletransporte. Breakdown do custo. Se você olhar a cadeia, o fazendeiro nas Filipinas ou na Bahia recebe uma fração minúscula, cerca de 10 a 15% do valor final se tiver sorte. O grosso do custo é transporte, vidro é pesado para transportar, marketing e os impostos de importação, já que o Brasil, apesar de ter muita praia, não produz óleo de coco suficiente para a demanda interna e importa toneladas da Ásia. Mas o grande escândalo de negócios recente é ético. Atenção aqui, isso é sério. Há alguns anos, a organização PETA revelou que grandes fazendas na Tailândia estavam usando trabalho escravo, mas não humano. Eram macacos. Macacos de cauda de porco acorrentados pelo pescoço, treinados à força para subir nos coqueiros e girar os cocos até cair. A imagem desses macacos aterrorizados circulou o mundo.
Um macaco consegue colher 1.000 cocos por dia, um humano talvez 80. A eficiência era cruel. Isso gerou um boicote global. Grandes supermercados americanos e britânicos baniram marcas tailandesas que não comprovavam serem livres de trabalho de macacos. Hoje, muitas marcas estampam Monkey Free nos rótulos. Quando você for comprar, vale dar uma olhada. Se foi feito na Tailândia e está muito barato, desconfie. Maiores empresas. E esqueça a fazendinha bonitinha no rótulo. Quem domina o mercado global de commodities de coco são gigantes asiáticas como a Wilmar International ou a Cargill, que processam milhares de toneladas. No Brasil, temos marcas nacionais crescendo forte, mas a matéria-prima muitas vezes ainda é importada a granel e apenas envasada aqui. Futuro. Voando com óleo de coco? Para onde vamos? Será que atingimos o pico do coco? Não. Estamos falando de combustível de aviação sustentável, SAF. Sustainable Aviation Fuel. Empresas de aviação estão testando misturas de bioquerosene feitas a partir de óleos vegetais refinados. E o óleo de coco, principalmente o de baixa qualidade, copra, entra nessa mistura. Imagine, em 2040, você pode estar voando para Paris num avião movido parcialmente pela mesma coisa que você passa no cabelo. É a tecnologia tentando descarbonizar os céus com frutas tropicais. Inovação packaging. Sabe o isopor, aquele plástico branco terrível? Estão desenvolvendo embalagens feitas da casca do coco prensada e aglutinada com látex natural. Em vez de receber sua encomenda da Amazon cercada de plástico bolha, ela viria aninhada num berço de fibra de coco biodegradável. Você joga no jardim e vira adubo. A GNZ adora isso. Sustentabilidade não é mais opção, é regra de mercado. A versão Sci-Fi, edição genética. Laboratórios já estudam coqueiros geneticamente editados, CRISPR, para serem mais baixos, para facilitar a colheita e evitar o uso de macacos ou risco humano. E para produzirem óleos com perfis de ácidos graxos customizados, tipo um óleo de coco que já vem com ômega 3 ou com mais ácido láurico naturalmente, é a bioengenharia tropical. Conclusão, mais que gordura. Ufa, quem diria, hein? Começamos lá no seu pote de vidro travado no inverno e acabamos em combustíveis de aviação e genética futurista. Vamos recapitular o que aprendemos nessa viagem. Primeiro, o óleo de coco nasceu de uma necessidade de sabão para a Europa suja, não de uma salada gourmet. Segundo, o coco já foi motivo de um culto alemão nudista que deu muito errado. Terceiro, tem um coco com mensagem de socorro no acervo presidencial dos Estados Unidos. Quarto, a indústria moderna consegue transformar uma polpa fedida de copra em um óleo límpido através de um processo de tortura térmica. Da próxima vez que você sentir aquele cheirinho adocicado de óleo de coco numa pipoca, num bolo ou hidratando a pele depois da praia, não pense nele apenas como um ingrediente. Pense nele como um viajante resiliente, uma semente blindada, evoluída durante milhões de anos para atravessar oceanos salgados, sobreviver meses à deriva, encalhar numa areia escaldante e ainda ter força e nutrientes suficientes para fazer brotar uma vida nova. O óleo de coco é, em essência, uma bateria líquida de sobrevivência. Nós apenas aprendemos a roubar essa energia. E aí eu quero te fazer uma pergunta e um desafio. Vá até o armário da sua cozinha ou banheiro. Olhe a origem do seu óleo de coco. Se tiver Filipinas, Indonésia ou Brasil, imagine a viagem que aquela molécula fez. E se você curtiu essa história, eu tenho um desafio. Compartilhe nos comentários qual o uso mais bizarro que você já deu para o óleo de coco. Tirar chiclete do cabelo? Polir móveis? Quero saber das gambiarras. Deixa o like porque fazer essa pesquisa e escapar das traps da história do August Engelhardt deu um trabalhão. Semana que vem a gente vai falar sobre a história oculta e sangrenta da borracha. Tem espionagem botânica, tem Fordlândia na Amazônia e tem pneus que mudaram a guerra. Você não perde por esperar. Obrigado por assistir até o final. Vocês são a melhor audiência do mundo. Até a próxima. E um último easter egg. A água de coco é estéril dentro da casca e tem um balanço eletrolítico tão bizarro que em emergências médicas extremas na Segunda Guerra foi usada algumas vezes diretamente na veia como soro de reidratação. Não tentem isso em casa, pelo amor de Deus. Mas o coco é realmente uma farmácia embalada. Tchau!